Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a nossa terceira aula sobre populismo no Brasil. Para que a gente possa entender como Jânio Quadros chegou à presidência e como foi a sua conturbada administração, é necessário a gente entender o processo eleitoral da década de 60. As eleições que ocorreram em 1960, elas mantiveram, na verdade, as alianças que existiam entre o PCD e o PTB. E esses dois partidos lançaram a candidatura à presidência do Marechal Henrique Teixeira Lott, que durante o governo Vargas tinha sido ministro da Guerra, tá certo? Já outra aliança partidária, liderada pelo Partido Democrático Cristão, o PCD, lançou Jânio Quadros à candidatura à presidência. Jânio Quadros era o então governador do estado de São Paulo. Ele era uma pessoa muito bem vista no cenário político, tinha uma ótima fama nesse ramo, porque ele criticava abertamente as questões da corrupção e também da má gestão do dinheiro público. Então, ele era o favorito a ganhar as eleições de 1960. Já na corrida eleitoral pela vice-presidência, ao lado de Lott, nós tínhamos João Goulart, que era o favorito da classe trabalhadora, que tinha o apoio dos sindicatos e era visto como herdeiro direto de Getúlio Vargas. Lembrando que João Goulart participou ativamente da política de Vargas, tá certo? E na outra extremidade nós temos Milton Campos, que era o então governador de Minas Gerais, tá certo? Eu coloquei aqui com G minúsculo, desculpa, mas é com G maiúsculo, tá certo? Então, as eleições nessa época, elas aconteciam separadas, por isso que eu coloquei aqui corrida eleitoral pela vice-presidência. Por que separado, professora? Não existia nessa época a noção de você votar na chapa. Eu vou votar na chapa de fulano e tal, que tem o candidato a prefeito ou a presidente tal e vice tal. Nesse caso, não. Nesse caso, eram dois processos eleitorais. Eram duas votações que as pessoas faziam. Votavam primeiro para presidente e depois para vice-presidente, tá certo? Só que nessa época, as pessoas eles já tinham escolhido a sua chapa preferida, que era a chapa Jan-Jan. Isso mesmo. A chapa Jan-Jan era composta por Jânio Quadros e João Goulart. Professora, por que Jan-Jan? Se João Goulart não começa com Jan. João Goulart, ele era conhecido como Jango. Isso eu até já falei para vocês nas aulas anteriores, tá certo? Então, a chapa Jan-Jan, ela era vista como a preferida e a que tinha mais chances de ganhar. E, de fato, ganhou, tá bom? Então, essa eleição, ela trouxe justamente candidatos de chapas diferentes para compor o cenário político brasileiro, tá bom? Jânio Quadros era de um partido, João Goulart era de outro, de oposição, inclusive. Tá passando bastante carro hoje, gente. Me desculpa. Tá certo? Então, nós vamos entender agora um pouquinho a política e a economia no governo de Jânio Quadros. O governo dele foi um governo curto, só durou 7 meses, mas foi bem conturbado. Por quê? Ele tomou medidas muito polêmicas em relação à política e também à economia. Que medidas são essas, professora? Vamos lá. Apesar de defender uma política externa independente, ele promoveu uma reaproximação com o FMI e adotou uma política de austeridade fiscal voltada à redução do déficit público. O que é austeridade fiscal, professora? Eu acho que eu tenho certeza que vocês estão perguntando isso. A austeridade fiscal é você tentar buscar um equilíbrio entre a arrecadação pública e os gastos públicos. Existem 3 formas de austeridade fiscal. A primeira delas é você aumentar os impostos e reduzir os gastos. A segunda é você aumentar os impostos e manter os gastos no mesmo, sem aumentar e nem diminuir. E a terceira é você manter os mesmos impostos, mas cortar gastos, tá certo? Então, são essas as 3 formas de austeridade fiscal que existem. O governo de Jânio Quadros, ele pode ser encaixado, em 3 categorias. A primeira delas é a categoria da política externa, tá bom? A primeira etapa. Como assim, professora? Na política externa, apesar de ter promovido uma reaproximação com o FMI, ele procurou ficar longe da influência das superpotências. Ele acabou também condecorando Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Quem foi Che Guevara? Quem lembra? Che Guevara foi líder da Revolução Cubana, tá bom? Que era visto na época, a gente estava aqui no contexto da Guerra Fria, aquela questão da polarização do mundo em 2 blocos, capitalista e socialista / comunista,
Então, a questão da Revolução Cubana ela era vista de cunho comunista, tá bom? E a Ordem do Cruzeiro do Sul era a maior condecoração que um presidente poderia conceder a alguém, tá certo? Então, isso acabou fazendo com que a imagem dele fosse arranhada, danificada. Além disso, ele restabeleceu relações diplomáticas com a União Soviética, relações essas que tinham sido cortadas desde o início da Guerra Fria, tá bom? Então ele voltou a ter relações diplomáticas com a União Soviética e ele abriu relações comerciais com a República Popular da China, que era algo que até o momento não existia. Tá passando outra moto. Fazer o quê, né? Então, tudo isso fez com que a política dele fosse muito vista como socialista, comunista e tudo mais. Já na segunda etapa, na política interna, ele proibiu o uso de biquínis em locais públicos e o uso de maiôs cavados em concursos de misses, isso mesmo. Ele dizia que isso feria a moral da família, né, que isso acabava deturpando os valores. Ele também proibiu eventos com lutas de galo, as chamadas rinhas, e ele proibiu o uso de lança-perfume no carnaval, o famoso loló, tá certo? E na terceira etapa, que é a parte da economia, o país, nessa época, subsidiava a importação de combustíveis e também de trigo. E para contentar os credores internacionais, ele acabou reduzindo muito a participação do país nesse tipo de despesa. O Brasil acabava gastando muito com isso. Essa medida que ele tomou fez com que o preço desses produtos aumentasse 100%. Então a inflação cresceu, o preço dos produtos foi lá em cima, então isso acabou provocando uma forte crise econômica aqui no Brasil, tá bom? Então, ele era um presidente visto como um presidente muito excêntrico, um presidente muito diferente, tá certo? E uma das suas excentricidades era não consultar a sua base de apoio, que era a UDN, tá certo? Então, a oposição formada principalmente por parlamentares do PTB e do PSD controlava a maior parte do Congresso nessa época. E devido a isso, devido a essa questão da oposição ser a maioria, Jânio Quadros não conseguia apoiar nenhum projeto dentro do Congresso Nacional. Então, independente do projeto que ele tinha, ele não conseguia aprovar. Então, ele acabou renunciando em agosto de 1961. Ele renunciou e o objetivo dele, pelo menos para alguns historiadores, era criar uma espécie de movimento popular que fizesse com que as pessoas fossem às ruas e pedissem encarecidamente que Jânio Quadros voltasse à presidência do Brasil, que ele desistisse de renunciar, aquela coisa toda. Só que isso acabou não acontecendo, tá bom? Outra coisa também eram as chamadas forças ocultas, né? O Repórter Esso, que era o jornal da época, acabou divulgando que a causa da renúncia de Jânio Quadros era essas forças ocultas, né? No caso, as forças internacionais, os grandes empresários, donos de empresas e tudo mais, que tinham obrigado Jânio Quadros a simplesmente renunciar. Como isso tudo foi feito em uma edição extra, uma edição especial, acabou que trazia como se essas forças ocultas tivessem sido declaradas pelo próprio Jânio Quadros, quando na verdade não foi. Isso foi algo inventado pelo Repórter Esso, tá certo? Então, com isso, fez surgir uma crise sucessória na questão da presidência do Brasil. Quem deveria assumir deveria ser o vice, João Goulart, né, Jango. Só que isso fez com que crescesse na elite tanto econômica quanto política brasileira, uma forte resistência à figura de Jango. Por que essa resistência, professora? Porque ele era visto como alguém que tinha tendências socialistas, alguém que poderia fazer com que a nossa economia ela acabasse virando uma economia comunista e tudo mais. Então, eles tinham uma forte resistência em relação a João Goulart tomar posse. Outra coisa também, as forças militares elas começaram a se articular, a tramar para evitar que João Goulart assumisse a presidência. Jango, nesse momento, ele estava em uma viagem a negócios, participando de uma espécie de congresso que estava acontecendo lá na República Popular, toda vez eu falo democrática, desculpa, na República Popular da China. Então, ele estava numa espécie de congresso, um evento, não sei informar exatamente o que era, mas ele estava na China. E a China era uma ditadura comunista, tá certo? Então, isso fez com que
a oposição a ele crescesse ainda mais. Então, no Rio Grande do Sul, surgiu a chamada Campanha da Legalidade, que era um grupo que apoiava João Goulart como presidente. Então, eles pediam que a posse de Jango ela fosse, de fato, aceita, tá certo? Então, essa Campanha da Legalidade, ela acabou ganhando muita força, principalmente porque era liderada por Leonel Brizola, tá bom? E eles conseguiram, de fato, fazer com que Jango assumisse o cargo de presidente. Então, a solução encontrada para eles, para que ele assumisse, seria o chamado parlamentarismo. De que forma? Era uma manobra política onde o parlamento teria mais força que o presidente, onde o governo, de fato, ele seria exercido por um primeiro-ministro e o presidente seria apenas uma figura diplomática, tá certo? Então, para isso, eles propuseram uma consulta pública que aconteceria no ano de 1965, perguntando se eles queriam mesmo que Jango assumisse aquela coisa toda no modelo parlamentarista e tudo mais. Então, o Congresso Nacional acabou oficializando Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados, como presidente provisório. E as campanhas promovidas pelo PTB e pelos sindicatos pediam a antecipação da consulta pública para que Jango pudesse assumir e Ranieri saísse do governo. E realmente as consultas públicas elas foram antecipadas em 2 anos e o povo apoiou que Jango assumisse o cargo de presidente, mas sem a questão do parlamentarismo, tá certo? Então continuava o mesmo modelo de presidencialismo. Então Jango ele tornou-se definitivamente presidente do Brasil. O governo Jango teve início em 1963, tá certo? E ele trazia, né, na sua política um discurso que buscava muito o apoio popular e por isso ele tinha muito apoio das classes mais pobres, dos camponeses, sindicatos. E, inclusive, ele vai dar muita visibilidade a essa questão do trabalhador rural. Ele vai instituir o Estatuto do Trabalhador Rural, que vai ser muito importante para a categoria, tá certo? Ele trazia principalmente coisas como registro em carteira assinada, que antes não existia. Então, agora, se você era trabalhador rural, você ia ter a sua carteira assinada, teria salário mínimo, regulamentação da jornada de trabalho, repouso semanal e férias. E ele também fez uma proposta de reforma agrária, onde ele propunha justamente confiscar ou, de certa forma, tomar posse daquelas terras que eram consideradas terras essenciais, que eram terras públicas que não estavam sendo utilizadas ou que eram de proprietários privados, mas que não eram utilizadas. Então, mediante isso, ele faria o pagamento de uma indenização para que esses donos não ficassem no prejuízo. Só que isso foi muito mal visto, principalmente pelos grandes proprietários de terra, que não concordavam com essa distribuição de terra para os trabalhadores mais pobres. Então, ele começou, nos chamados comícios das reformas, ele iniciou um projeto de reformas de base, tá bom? Nesse comício das reformas, ele anunciou algumas das reformas que ele pretendia fazer. A primeira delas é ampliar o direito de voto aos cidadãos analfabetos, aos soldados e aos cabos, e também aos sargentos das Forças Armadas, que antes era muito limitado, esse grupo era excluído da questão da votação. Além disso, ele pretendia ampliar o monopólio da Petrobras. O que é monopólio? Monopólio é justamente o controle sobre determinado comércio, determinado produto. É o caso aqui dos Correios. Os Correios fazem o monopólio das entregas no Brasil, então não existem outras empresas como os Correios, né? Apesar de toda a movimentação, os Correios ainda fazem esse monopólio. Então, o que é que ele pretendia com isso? Ele pretendia que todos os produtos derivados de petróleo que fossem comercializados em postos de gasolina também fossem produzidos pela Petrobras, tá certo? Ele também propôs nacionalizar as empresas prestadoras de serviços públicos e a indústria farmacêutica. Além disso, ele propôs também limitar a remessa de lucro das empresas estrangeiras para o exterior e ele tinha como objetivo principal diminuir segundo os historiadores, ele pretendia diminuir a desigualdade social existente no Brasil nessa época. Só que essas medidas, elas acabaram não sendo vistas dessa forma. A população rural, a população mais pobre realmente apoiava muito essas reformas. Só que a elite e o exército brasileiro viam isso com péssimos olhos, viam isso sempre com um pé atrás, e eles sempre viam nisso a chamada ameaça comunista, tá certo?
Então, a população mais pobre que apoiava essas reformas, somente no ano de 1963 fez mais de 170 greves pedindo a implantação dessas reformas. Então, Jango resolveu criar os chamados decretos, né? Ele fazia, como ele não tinha apoio dos políticos nessa época, a maioria dos políticos era de oposição, muitos se tornaram de oposição posteriormente, à medida que ele ia tomando essas decisões, então ele decidiu implantar essas reformas através de decretos. E esses decretos, eles eram anunciados em grandes comícios, como é o caso do próprio comício das reformas. Então, os dois primeiros decretos que ele criou, o primeiro transferiu o controle das refinarias privadas à Petrobras e o outro que determinava as áreas que seriam desapropriadas para a reforma agrária. Isso tudo foi publicado, foi divulgado, anunciado para a população no dia 13 de março de 1964. Só que, gente, isso fez com que os militares, os empresários e os membros da classe média urbana reagissem de forma muito negativa. Então, para eles, isso era o comunismo, isso era uma ameaça comunista, Jango era comunista. Então, nós tivemos muito essa questão dessas classes, da elite, não apoiar Jango. Então, com toda essa divulgação, com tudo isso, fez com que grupos conservadores da sociedade, muitas famílias cristãs, muitos setores da sociedade acabaram indo para as ruas em protestos contra a política de Jango. Lembrando que a população mais pobre apoiava as reformas que Jango pretendia fazer. Só que a população mais rica, a população mais conservadora, os militares, eles não apoiavam, tá bom? Para eles existia muito essa questão da ameaça comunista. Eu não sei exatamente como dizer a vocês, mas eu não sei, porque assim, para a população mais pobre, fazia sentido essas reformas. Era algo que eles precisavam. Só que ao mesmo tempo tinha essa questão do comunismo que assolava o mundo inteiro. Então, no dia 19 de março de 1964, lá na cidade de São Paulo, na capital, houve a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, quando milhões de pessoas foram às ruas pedindo a saída de Jango e pedindo a intervenção militar, tá certo? Então, começaram a surgir muitos rumores, de intervenção militar. Inicialmente isso era mais visto como algo negativo, depois isso passou a ser visto como algo mais positivo. Então começou ali muitos rumores e esses rumores eles acabaram tomando forma e começaram de fato, a se concretizar. Aí eu deixo uma pergunta para vocês. Em muitos livros, inclusive no livro de vocês, fala sobre golpe militar. Ai, foi um golpe militar, não sei o que, foi golpe. Foram os militares que destituíram João Goulart. E aí? Foi ou não foi? Gente, uma coisa que vocês precisam entender é que João Goulart, frente a toda essa pressão, a todos esses protestos, ele fugiu para o Uruguai. Ele fugiu antes de ser destituído como presidente, tá certo? Então, o que acontece? O Congresso Nacional acabou cassando o mandato de João Goulart, o próprio Congresso Nacional. Então, não foi os militares que tomaram o poder. No dia 31 de março de 1964, quem tirou João Goulart do cargo foram os próprios parlamentares, os próprios senadores, deputados e ministros que tiraram João Goulart do cargo. Então, ele fugiu, foi para o exílio, mas quem cassou o mandato dele, quem tirou ele da jogada foi o Senado, tá bom? Não foram os militares. Professora, e qual a participação dos militares? Quando é que os militares entraram na jogada? Os militares entraram na jogada somente 15 dias depois. O cargo ficou vago durante esse período e os militares só tomaram posse apenas 15 dias depois, tá certo? Somente no dia 15 de abril de 1964 é que os militares tomaram posse no cargo de presidente da República, tá bom? Professora, a gente pode chamar de ditadura militar? Durante muitos anos realmente foi chamado de ditadura militar, só que atualmente é chamado de regime civil militar. Por que regime civil militar? Primeiro que ditadura é composto por um ditador. E no caso do Brasil nós tivemos 5 presidentes militares. Então não se encaixa como ditadura, se encaixa como regime. E outra coisa, civil militar por quê? Quem pediu a interferência militar foi a própria sociedade civil,
tá bom? Então, por isso que ele é chamado de regime civil militar. Ah, professora, como é que a gente pode encaixar o regime militar como um regime de exceção, tá certo? Mais pra frente a gente vai falar mais sobre isso, tá certo? Fiquem com Deus. Espero que eu tenha respondido todas as dúvidas. Caso tenha restado alguma dúvida, é só falar comigo, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau!